Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui, mas também um desafio. O pastor, agradeço, porque me desafiou mesmo, viu, irmãos? E tem orado mesmo comigo. Agradeço meu marido, porque está em concordância comigo aqui. Se ele não tivesse, né, eu pediria desculpa para o pastor, mas ele está, e agradeço também especialmente a Deus, porque é Ele que nos convida, é Ele que nos chama e prepara, né, os anjos dele para nos convocar. Irmãos, e pensando, né, todo esse tempo, né, que o pastor vem falando sobre famílias, e hoje é o Dia dos Pais, né, que eu também aproveito para parabenizá-lo e também parabenizar meu pai, que já fui lá hoje de manhã, mas é um grande homem de 87 anos, que ainda hoje me ensina muitas coisas. Eu não tomo decisões, irmãos, sem passar pelo meu pai. Meu pai e meu marido, mas eu vou lá porque ele tem experiência. É um homem que só sabe assinar o nome, mas a experiência de vida dele é o que me sustenta. E o que sustenta os meus irmãos, a minha família. Agradeço a minha irmã também, que muito me encoraja na vida. É uma irmã presente que eu amo demais e que está aqui comigo hoje, porque eu falei para ela que eu tinha esse desafio e ela veio, né, tão somente para me encorajar. Obrigada, Deus. E eu queria falar com os irmãos sobre o modelo de mulher cristã que Deus quer para a nossa vida. E eu gostaria que os irmãos abrissem, que o irmão colocasse Provérbios 31, ali as palavras do rei Lemuel. Alguns dizem que foi Salomão que escreveu, né? Mas vamos ficar como Lemuel, né, que foi um rei e muito trabalhado ali com sua mãe, sobre alguns pareceres, algumas coisas que ele devia tomar como prumo da vida dele, para que ele não viesse a cair ou deixar o reinado dele à bancarrota, né? Quer dizer, a cair. Então, ele começa o capítulo 31 com essas considerações que nós não vamos ler, mas vamos ler aí a partir do versículo 10, Provérbios 31, a partir do versículo 10, todos acharam? Vamos prosseguir então. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor é maior do que o das pedras preciosas. O coração do seu marido confia nela, e assim ele não terá necessidade de despojo ou falta. Ela faz somente o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Procura lã e linho e com boa vontade trabalha com as mãos. Como navio mercadante, ela traz o seu pão de longe. Levanta-se, mesmo de noite, dá comida à sua família e distribui tarefas às suas criadas. Examina com propriedade e a compra, examina uma propriedade e a compra, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombros de força e esforça o braço. Cuida para que seja boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga à noite. Aplica as suas mãos à roca e os seus dedos pegam o fuso. Ao pobre, abre a mão e estende ao necessitado. Não teme por sua casa, quando há neve, porque todos os da sua casa estão vestidos de escarlata. Faz para si colchas bordadas de linho fino, branco, e de púrpura é o seu vestido. O seu marido é conhecido nas portas quando se assenta com os anciões da terra. Faz tecidos de linho fino e vende, entrega cinta aos mercadores. A força e a honra são a sua vestimenta, e de dia futuro ri. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da benignidade está na sua língua. Vigia sua conduta, vigia sobre a conduta da sua família, e não come o pão da ociosidade. Os seus filhos se levantam e a chama de bem-aventurada. Seu marido também, e ele a elogia, dizendo: muitas filhas procederam excelentemente, mas tu superaste todas. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Dar-lhe do fruto das suas mãos, e os seus feitos a exaltam nas portas. Glória a Deus, Senhor. Então, quantas características dessa mulher
virtuosa nós temos. Irmãos, e rapidamente, talvez até passamos um pouquinho do horário, pastor, mas eu preciso dizer para vocês que o livro de Provérbios é um livro que traz no seu bojo, no seu escopo, a sabedoria. Então ele fala que a sabedoria é um viver justo. Então, se nós formos ler, nós vamos encontrar muito esse termo de sabedoria, e às vezes a gente tem a impressão que sabedoria é uma mulher. Então há uma personificação, quer dizer, o termo sabedoria, ele se personifica numa mulher para trazer orientações, né, para as mulheres, para os homens, para os jovens. E até o capítulo, até os primeiros capítulos ali de Provérbios, até o 9, ela traz muito reportando-se aos filhos. Filhos, cuida das tuas palavras, para que não caia, né, em tentação, ouve a instrução. Então ele vai trazendo orientações para os jovens, para que não caia em tentação, não use palavras maldosas. Então, várias repreensões ali, orientações, conselhos. Então, ele traz isso ali nos primeiros capítulos, né? E ele vai dando isso para incutir no jovem a responsabilidade, o juízo que eles têm que ter para seguir avante, né, com a sua vida. O versículo-chave de Provérbios, irmãos, está no capítulo 1, versículo 7. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Insensato, né, são os que desprezam. Então, um versículo aí que já vai dar um norte para a gente de toda essa questão da sabedoria. E ali a gente percebe em algumas Bíblias, né, que ele vem enumerado com o alfabeto hebraico, porque era um versículo também muito recitado antes, né, trazendo essa valorização da mulher, né, essa grandeza, de uma forma assim acróstica, ele vem trazendo. Tem declarações longas, mas tem declarações ou versos muito curtos, incisivos, quer dizer, prontos, que já está direto ao ponto ali, não tem o que você questionar. Alguns autores tratam esses versos como axiomático, porque ele traz evidências claras e verdades incontestáveis. Então não tem. Até as pessoas não crentes, elas estudam o livro de Provérbios. E se nós pudermos observar, são 31 capítulos que todo dia, no mês inteiro, nós podemos lê-lo, né, e trazer para a nossa vida esses conceitos e sair, né, para ganhar a nossa vida, trabalhar, mas incutido isso no nosso coração. Então, um livro de grande sabedoria mesmo, que foi colocado. Então, no começo aí do capítulo, a mãe de Lemuel, ela começa falando algumas coisas, né? Ele, como rei, ele não podia, né, se envolver com bebidas, com mulheres, né, que ia tirar um pouco a visão dele do reinado, das coisas que ele devia fazer. Então, ela vai instruindo, né, em tudo isso para que ele não bebesse, e algumas coisas que aí entra nessa mulher, nesse capítulo de mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? Então, irmãos, está ficando cada vez mais raro na nossa modernidade, porque há muitas mulheres por aí, mas e as virtudes? Elas têm arraigado dentro delas essa característica de preciosidade, de joia rara? Não. Nós sabemos que uma joia rara, ele até tem umas traduções que trata como rubi. Então, uma joia muito rara e que a gente não acha fácil. A gente vê lá os garimpeiros, algumas cenas. Eu nunca fui num garimpo, mas a gente vê na televisão, né, na mídia, os garimpeiros acavocando a terra, rolando pedras e tirando aquele punhado de coisa para encontrar uma pedra, às vezes uma pedra mínima, ou às vezes nem encontra. Então, é dentro desse princípio que Lemuel começa a chamar a atenção dessa mulher sábia. Então, esse modelo de mulher sábia, mulher de caráter nobre, mulher que no decorrer nós vamos ver é que ela toma decisões práticas e assertivas na vida dela. Então, sempre pautado na ética, na moral, né, na justiça, na lealdade, que ela vai falar também da confiança que o marido tem, da respeitabilidade. Então, vários aspectos. E nós sabemos hoje, irmãos, né,
assim, já conhecemos isso, que para você trabalhar o valor, o caráter de uma criança, precisa ser ali logo nos primeiros meses, nos primeiros aninhos, que nós temos que tomar cuidado para que caráter a criança vai desenvolver ao longo da sua vida. E nós, como famílias, como mães, como pais, avós também, que eu já sou avó, a gente precisa ter cuidado com as coisas que as crianças vão colocando, muitas vezes de uma forma ingênua, mas que vai traçando um perfil do que elas serão no futuro. É isso que o pastor tem trabalhado com a família, que nós como igreja precisamos estar atentos para que os nossos filhos não caiam aí no mundo, né, e aí não dá tempo. Embora o caráter ele seja moldável, né, aos estudos que o caráter ele é moldável, mas nem sempre é possível provocar mudança na criança, no jovem, né? E até no adulto também, tem adulto que reconhece que aquelas fraquezas, né, vai levá-lo à destruição, mas eles não têm força para mudar. Mas eles precisam mudar. Nós oramos, a igreja ora, todos oram, a família ora, mas se não houver um desejo da pessoa de mudar, ela não consegue mudar. Então o caráter ele é moldável, né, mas é preciso provocar mudanças. E o caráter é o que vai distinguir uma pessoa da outra, o modo de ser, de agir, de pensar, isso vai dando o norte, né? O caráter ele não vai surgir por acaso, ele vai ser envolvido aí num processo de formação de caráter, de trabalho contínuo, diário, né? E isso vai caber a nós pais, né? Nós mães, nós avós, nós família, né? Que temos que trabalhar. Porque, irmãos, eu não sei, mas eu até ouvi uma pessoa falando, um estudioso, que a reputação, ela chega antes da gente no local que vamos. Por exemplo, você vai participar de um evento, de uma reunião, aí quando a pessoa cita que está esperando o fulano, as pessoas que estão ali, falando ou não, mas às vezes no seu interior, ela já traça um perfil de quem é aquela pessoa, que caráter que ela é. Então, a nossa reputação chega mesmo antes de nós nos locais. Então, é um ponto aí que a gente precisa pensar e avaliar. Ao contrário de um caráter forte, firme, né, nobre, nós temos o caráter fraco, que é pessoas, irmãos, que não têm uma opinião própria, ele vai por qualquer ideia, e aí é onde acaba caindo, né, se perdendo na vida, porque não tiveram firmeza de caráter, né, para sair fora daquilo. E nós mulheres, nós temos já, quando Lemuel traça esse perfil de mulher, lá atrás, em Gênesis 2:18, Deus já colocou essa idoneidade na mulher, porque ele fala assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então a idoneidade da mulher já foi prevista lá atrás por Deus, porque se Deus fez o homem, né, de um modo geral, a mulher também, a sua imagem e semelhança, então, portanto, essa mulher tem que ter idoneidade, né, para lidar com as coisas. E aí a gente vem, ao longo da Bíblia, quantas mulheres não passaram, que Deus escolheu como líder para tomar a frente das coisas, dos postos, das guerras, né, das situações embaraçosas. Por exemplo, Esther, uma mulher muito corajosa, mas uma mulher meticulosa, planejadora, que ela foi, antes de ir lá na presença do rei, ela orou, jejuou, ela convidou o teu povo judeus para que orasse. Então, e jejuar, porque ela tinha banquetes ali, pessoas que poderiam servir o que ela queria, mas ela se colocou numa posição de humildade, mas ela tinha nas mãos dela o povo, que ela era uma mulher solidária. E o rei amava tanto que ele chegou a dizer que dava o reino, a metade do reino para ela. Então a vida dela seria poupada certamente se o povo judeu, né, viessem a cumprir o mandato com o povo judeu, mas não. Ela preferiu unir-se ao teu povo em oração, né, e em comunhão com eles, porque ela vivia os problemas. Então, mulher firme, forte, e tantas outras, que se a gente for aqui falar, nós vamos ficar horas relembrando, mas em todas elas, irmã, nós busquemos características que nos ajude a caminhar na nossa vida, na nossa fé cristã. Então,
muita graça de Deus a gente precisa ter, né, para buscar. E lá no versículo 12, 11, o coração do seu marido confia nela, e assim ela não terá necessidade ou falta alguma. Então, a confiança do marido dela está em qualquer ponto. Então, uma mulher confiável, fiel, fidedigna, ela diz que vai ali, ela vai mesmo. Então, o marido sai para trabalhar e confia que a mulher está ali, que ela é uma pessoa leal. Irmãos, e a gente está vivendo tempos agora em que a infidelidade, ela tomou conta do nosso mundo aí. Então é normal isso, viver essa infidelidade, né, entre os casais. Mas por que nasce tudo isso? Nasce de uma busca de prazer, um prazer assim, individualista, porque cada um quer o seu bem maior. Eu estou casada com ele, mas eu quero a minha felicidade, não importa a felicidade do outro, do casal. E aí começa a surgir esse individualismo e essa busca incessante pelo prazer é uma corrente que está aí chamada hedonismo, é essa busca incessante pelo prazer. E tudo isso leva a pessoa, com toda essa individualidade, a não dar conta, não querer receber ordens ou respeitar a autoridade, aonde as instituições, tanto civis, sociais, eclesiásticas, como a igreja, vão perdendo a autoridade sobre as pessoas. Por quê? Porque elas estão muito, né, buscando o seu próprio prazer. E aí começa a vir, né, todo esse problema de falta de autoridade, né, nas escolas, né, todas as instituições. E a gente vê até aí no Supremo Tribunal, esse manda e desmanda, sem uma lei que rege, cada um fazendo as coisas ao seu próprio nariz, a sua própria postura, às vezes até por coisas pessoais. Então, nós vivemos isso em nosso meio, né? E a infidelidade, ela é tolerada e até ela praticada mesmo, né? A gente vê algumas músicas que quase que não se dá para ouvir mesmo, não, porque mercadologicamente, isso também pelo comércio, né? É muito incentivado, porque cada vez que um casal se separa, há uma nova venda de uma casa, de um apartamento, de móveis, né? E as pessoas vão alimentando tudo isso. Então, a família, em todos os aspectos, ela vai sendo chacoalhada, né, por essas questões mundana. E a felicidade, a fidelidade, irmãos, eu não sei se os irmãos que estavam lá na Igreja Batista, nós fizemos um estudo com um livrinho, uma revistinha Atualidades 2016, até trabalhada bastante, com muita consistência pelo pastor Elias, que ele lá nessa revistinha, ele diz que a fidelidade é a consistência entre o ser e o querer. Eu sou fiel e quero ser fiel, me manter fiel, né? E a coerência, ambas têm que estar junto, esse querer e esse ser, e a coerência entre a vida que você leva, a vida cristã que nós levamos, e a fé que nós professamos um dia lá atrás, ou que professamos hoje. Então, isso tem que estar em comunhão, para que não haja, né, uma distorção. Porque se nós tivermos isso dentro de nós, então vai ser o fim daquela ambiguidade que Paulo fala entre a carne e o espírito. Né? Porque lá em Gálatas 5,17, ele fala que a carne e o espírito militam, né? Eles se opõem um ao outro. Né? Então, para que não façamos o que quereis. Então, essa ambiguidade, essa briga que há no ser humano, da carne e do espírito, se ele tiver no coração dele essa firmeza de que ele é fiel e que ele quer ser fiel, manter-se fiel, e também levar em coerência que ele tem uma vida cristã e uma fé que ele professou, então isso vai cair, né? Porque ele não vai ter essa guerra. Porque, na verdade, irmãos, nós temos, né, a carne e o espírito, mas o que nós vamos alimentar mais? O que nós alimentarmos é o que vai sobressair na nossa vida. Se for o espírito, ele vai sobressair. Se for a carne, nós vamos dar valor a essas mundanidades, e aí sim nós vamos perder. E aí Paulo fala, e o segredo do crente é andar pelo espírito e deixar-se
guiar pelo Espírito. Então, se nós nos deixarmos guiar, então a nossa carne, ela vai estar, né, apagada ali. Então, vai sobressair o quê? O nosso espírito. Então, Deus quer que nós, mulheres, tenhamos essa clareza do que nós somos, dessa virtude que nós temos que ter, principalmente quando nós estamos à frente do Evangelho de Cristo. Tá? Então, estou falando de um modo geral, irmãos, porque nós estamos na igreja, a gente vivencia tantas coisas aí fora, né? Então, a gente tem que atentar, sim, para essa realidade que bate aí, até mesmo nas portas das igrejas. Amém? E aí, irmãos, ele continua ali, a mulher, o versículo 12, diz que ela só faz o bem e não o mal. Então, uma mulher que tem esse caráter, ela busca pela integridade da família, dos filhos, da sociedade, então ela busca o bem. Então, ela não faz, né, o mal. O versículo 13, 14 e 15 vai falar da habilidade que a mulher tem, gente, de trazer a provisão para casa, os mantimentos. Ele fala, procura a lã e o linho, e com boa vontade trabalha as suas mãos. Como um navio mercadante, ela traz o seu pão de longe, levanta mesmo à noite e dá comida à sua família e distribui tarefas à sua criada. Então, essa habilidade que essa mulher, que Deus quer que nós sejamos, que a gente não perca tempo com futilidades, ociosidades, e a gente, irmãos, às vezes a gente perde tempo com o celular. Às vezes o Ademir até fala, Dete, o celular. Porque realmente você começa a ver uma coisa ou outra, quando você vê, você já rodou 1 hora o relógio. E a gente está ali, muitas vezes. E quando a mulher tem filhos para cuidar, casa para limpar, comida para fazer, e aí ela se perde. Não que não deva usar, você pode até colocar o celular num cantinho e lavar a louça, mas às vezes a gente vê mulheres sentadas às portas, 10 horas da manhã, quando eu saio com o Ademir para a gente fazer as vendas. Então, será que ela já limpou a sua casa? Ela já cuidou das roupas da família decentemente? Né? Não, às vezes não. Né? Mas Deus quer que nós, mulheres cristãs, refletimos sobre isso, para que, se nós não formos, irmãs, perfeitas, né? De repente também, essa mulher aqui, tem alguns que falam que ela é até lendária, mas não, né? A mulher cristã, ela vai buscando equilíbrio na vida, né? Na sua vida, para que haja, para que tudo ocorra bem. Né? Então, ela no versículo 16, ele fala, examina uma propriedade, e compra, planta uma vinha. Então, essa mulher também, ela era uma mulher que buscava alternativas para as dificuldades financeiras. Então, assim, a gente vê hoje muitas mulheres também, lógico, tem mulheres, como eu já citei, desse jeito, mas tem muitas mulheres que lutam muito para que os maridos, para que os dois construam uma casa, construam uma família, né, que tenham os filhos bem arrumados, bem vestidos, mulheres que abraçam mesmo, né, a causa, e não fica só esperando pelo marido, né, trazer os recursos. Então, ela vai. Então, ele está falando que ela faz negócios. E hoje a gente vê mesmo as mulheres aí trabalhando fora, buscando mantimentos, dinheiro. Às vezes, você vende um bolo. Eu tenho um grupo aí, que acho que as irmãs também estão, que todo dia posta aquele monte de coisa, bolo, bolinho de chuva, tanta coisa, mas elas estão ali tentando garantir. E se vende um bolinho, se custou R$20, ela teve 10 de custo, 10 de lucro, no final do mês ela somou R$300. Ela pode pagar uma água, uma luz, ela não ficou só esperando pelo marido. Então, Deus quer, irmãs, que nós, mulheres cristãs, abrimos nossos olhos para essas necessidades e cresçamos como pessoa, como mães, né, de famílias. E ela cinge, o 17, cinge os seus ombros de força. Então, ela busca a firmeza, né? Então, dá até a impressão que ela cinge com força. Às vezes, a gente tem que fazer academia mesmo para ter uma força muscular. Mas é uma força, uma firmeza também do espírito que Deus quer que nós busquemos para que a gente dê conta de tudo isso que Deus nos coloca, né? Cuida para que seja boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não apaga. Então, a gente percebe que a mulher cristã,
ela busca, ela tem acesa essa lâmpada, ela não se distrai, ela é vigilante na sua postura, na sua conduta, né, na sua forma de resolver as coisas, nas tratativas do dia a dia, tanto familiar como profissional, né? Então, a mulher vai tendo isso, ela é sempre vigilante. Aplica sua mão à roca, algumas traduções, que é uma máquina antiga de fazer lã. Então, essa mulher provia o seu lar, para quando o inverno chegasse, os seus filhos estejam vestidos. Então, Deus quer isso das nossas vidas, né? Que nós tenhamos planejamento para que o frio, igual fez um frio, né? Horrível, eu nunca senti tanto frio na minha vida. Eu falei, será que eu estou mesmo envelhecendo? Mas muito frio, irmãos, e que a gente, né, e que aí os filhos estejam, né, bem vestidos para que não sofra. E o 20, ele fala de uma mulher solidária, que ela estende a mão ao pobre. Então, a gente percebe que essa mulher aqui, ela poderia estar no palácio, ela não deveria ter necessidade mesmo assim de buscar dinheiro, mas ela fazia isso para o bem da comunidade. Então, ela vai, mas não de forma mesquinha, somente para ela tinha a visão de que ela precisava ajudar outras pessoas. E Timóteo, irmãos, ele fala para nós lá no capítulo 1, versículo 4, exercita-te na piedade. Um pouquinho antes ele fala que o exercício corporal é de pouco proveito. Mas a gente sabe que naquela época andava-se muito a pé, não tinha as comodidades que nós temos hoje de controle remoto, né? Então tinha uma vida mais ativa. Hoje a nossa vida, né, se nós não buscarmos uma academia, nós somos, né, sedentários sim, porque nós andamos de carro, nós temos controle, que nem sequer levantamos do sofá para mudar o canal. Mas ele fala, exercita-te na piedade, porque ele quer que a pessoa, o cristão, ele olhe para ao redor e ele vê que tem pessoas necessitadas, tem pessoas precisando de mais algum recurso e que muitas vezes tem na nossa mão sobrando, não sobrando, porque se a gente olhar se está sobrando, a gente não vai ajudar nunca, porque tudo está ali, né, dentro de um conjunto de necessidades, mas nós temos que ceder alguma coisa da nossa vida para que nós possamos ajudar as outras pessoas. Então, essa mulher cristã, esse projeto, esse modelo de mulher, e Deus fala para que ela seja também, né, solidária às outras pessoas. E aí ele fala no 22 que ela faz coxas, né, que nós já falamos sobre isso, essa provisão. E o 23, seu marido é conhecido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Então, aqui, irmão, a gente vê a respeitabilidade que o marido tem diante da sociedade, porque essa mulher, ela está, e não é uma característica pontual ou ocasional, não, é um trabalhar de uma vida toda. O caráter, as virtudes, irmãos, elas não são aqui agora, elas são ao longo da nossa vida, que a gente vai traçando. Isso, por isso que ele fala, mantenha a lâmpada acesa, porque às vezes você constrói uma vida e, de repente, num descuido, né, vai tudo por água abaixo. A gente vê, né, muitas pessoas, às vezes, perdendo o rumo na vida por causa de uma falta, e aí jogou tudo fora, às vezes família, né, o respeito da sociedade. E esse marido, ele tinha a respeitabilidade ali dos anciões. Olha que lindo, né? A mulher trazendo. Porque nós olhamos alguns homens bem-sucedidos na vida, e a gente fala, nossa, olha, ele criou essa trajetória. Mas, irmãos, às vezes por trás de um grande homem, há sempre uma grande mulher, há sempre uma grande mulher. Às vezes a sociedade não olha isso, ele olha só para aquela pessoa lá, né, o poderoso, que, né, tem muitos recursos, mas às vezes por trás dele, às vezes não, e tem uma grande mulher. Se ela trazer dentro dela esses princípios que nós estamos tratando aqui, então nós podemos, né, não com o sentimento de falar, será que eu consigo? Não, tem muitos pontos aqui, irmãos, também, que eu também tenho que trabalhar bastante na minha vida, porque a gente tem que viver sempre aprendendo. Como eu falei para vocês, às vezes eu vou lá no meu pai, converso com ele, né, mas tem coisas, lógico, que como mulher a gente precisa tratar também com outra mulher, né, mas a gente tem que ter uma pessoa que nos aconselhe, né, para que a gente não perca a visão
né, da vida. O de 24 também, ela faz tecidos para a família, a força e a honra está na sua vestimenta, do dia futuro ela ri. Ela ri do dia futuro por quê? Não é porque ela é uma pessoa destemida, né, não tem medo, não, porque ela tem a segurança de que as coisas que ela está fazendo estão de acordo com o que Deus quer. Então, a Deus vai tratar do nosso futuro, Deus vai cuidar de nós, ela tem essa certeza do cuidado de Deus, porque ela tem cuidado para com os seus. Então, ela vai buscando, abre a boca com sabedoria, e a lei da benignidade está na sua língua. Irmãos, a lei da benignidade está na sua língua. Então, eu falo dessa língua abençoadora que a mulher cristã ela tem que ter. E eu falo para vocês assim, eu não criei meus filhos pedindo a bênção deles. Faltei nisso, né? Peço perdão ao Senhor, mas algum tempo para cá, eles podem até confirmar isso. Oi, mãe, tudo bem, meu filho? Deus te abençoe. Oi, mãe, tudo bem, minha filha? Deus te abençoe. E eu tento, irmãos, cada dia da minha vida, abençoar os meus. Abençoar meus filhos, meu marido, meus netos. E Deus tem provido, assim, bênção na minha família. Graças a Deus. Mas eu não faço isso, não é mérito meu. É mérito de Deus na minha vida, porque muitas vezes Deus me leva para o quarto, igual o irmão citou, de levar para o teu quarto. Eu tenho quartos lá em casa vazios, que eu até chamo de melancolicamente, porque às vezes a gente chora dentro do quarto, mas a cela do silêncio. Porque é um quarto, as pessoas não entram assim, muitas vezes, exceto o marido, mas às vezes tem que bater na porta para entrar, e ali eu oro, eu choro, e eu peço, para Deus abençoar, meus filhos, e a gente tem orado muito e buscado, pedido para Deus sabedoria, porque, irmãos, às vezes, quando a gente é mais nova, ou está criando os filhos, eu falo para os irmãos, às vezes você traça planos para os teus filhos que não são os planos deles. E aí, às vezes, você luta, reluta, e aí você acaba até ficando triste, porque não era aquilo que você queria. Mas aí a gente tem que colocar nas mãos de Deus e começar a abençoar, porque a vida é deles, o planejamento da vida deles tem que ser por eles mesmo e não por nós. Nós queremos, oramos, mas chega uma determinada idade que é eles que vão seguir o caminho. E nós, como pais, mães, nós temos que tão somente orar por ele. E um versículo assim que eu tenho no meu coração é Tiago, capítulo 1, versículo 5, que ele fala: se você tem sede de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Então, Deus dá sabedoria se nós nos ajoelharmos no chão e clamarmos ao Senhor, nesse quarto aí fechado, e Deus vai dar sabedoria para você entender aquelas circunstâncias da sua vida, aquilo que você tem passado e vivido. Amém, irmãos? Só que aí ele fala, se você tem sede de sabedoria, peça a Deus, mas ele também faz uma objeção lá, porém, peça com fé. E a gente sabe que a fé, irmãos, é a que move as nossas vidas. Como o pastor falou, a fé é que move. Então, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e daquilo que não vemos. Então, peça com fé, não como ondas do mar, porque as ondas são levadas pelo vento, a qualquer lado, a qualquer tempo, e bate. Então, a nossa fé é a que a gente tem que buscar as respostas do Senhor na nossa vida. Porque a mulher sábia, ela reconhece a supremacia de Cristo na sua vida e ela o reverencia, porque é Ele que cuida da vida e Ele que nos dá, irmãos, tudo que temos hoje, tudo que fazemos, é o Senhor que nos dá de livre agrado. E para finalizar aí, nós vamos caminhar para o... Vigia a sua conduta, da sua família, e não come o pão da ociosidade. Já falamos. Os filhos se levantam, versículo 28, os filhos se levantam e a chama de bem-aventurado, e o seu marido a elogia, dizendo: muitas filhas procederam excelentemente, mas tu as superaste todas.
Então, irmãos, o marido reconhecendo o valor da mulher. E como é bom, né? A gente preparar ou fazer alguma coisa diferente e o marido chegar e reconhecer, né irmã Dora? Então, assim, nós ficamos gratas, né? Mas também, às vezes, ficamos tristes também, quando eles não reconhecem. Mas, aí ele fala no 30, enganosa é a beleza e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Então, a formosura vai passar. Que nós possamos, como mulher do Senhor, cristã, buscar essa formosura espiritual das nossas vidas, porque ela não vai se acabar. Nós podemos sim, irmãos, ir lá na academia, né, fazer exercício, mas nós temos que buscar também a nossa saúde espiritual. É ela que nos vai dar condição de ir lá na frente, que nós tivermos com os nossos 70 anos, Deus queira, né, que eu chegue até lá, mas que ela vai dar sustento para que a gente entenda que o nosso corpo vai enfraquecer, que nós não vamos ter mais aquela vitalidade que tínhamos aos nossos 20 anos, e é essa firmeza, essa saúde espiritual que nós temos que buscar, que a mulher do Senhor, a modelo do Senhor, tem que buscar. E ele fala no 31, dá-lhe o fruto das suas mãos e os seus feitos a exaltem nas portas. Então, a exaltação, irmãos, vem do Senhor. Que nós não façamos essas coisas aqui para ser reconhecida aqui nesse mundo aí que não reconhece. Muitas vezes desestimula até, né, se você ficar olhando muito, mas nós temos que buscar no Senhor esse modelo e nos aperfeiçoar. Que não saiamos daqui achando que, olha, eu não sou um modelo do Senhor, porque nesse ponto eu preciso acertar. Irmãos, eu também, ao ler esses versículos, eu me questionei bastante. Hoje eu mudei bastante, mas eu também, eu já fiz muita coisa aqui com meus filhos, a minha família, que eu não devia. E hoje Deus fala, Dete, Deus foi me mudando. Deus vai mudando para que a gente, né, se torne, tenha um aroma agradável ao Senhor, que as nossas orações elas sejam ouvidas pelo Senhor. E eu também, irmãos, na questão da oração, eu tenho o exemplo de Ana também, que orou muito. E ela balbuciava, a ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. Mas ela só clamava o Senhor e a sua necessidade de buscar um filho. E estando em casa, leiam essa oração novamente. Muitos já lemos aí inúmeras vezes, mas sempre algo novo Deus fala, o Espírito do Senhor fala aos nossos corações. E nós busquemos essa capacidade, né, de seguir esse modelo de mulher que o Senhor quer nas nossas vidas, e para que a gente tenha, né, uma família alicerçada na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus ao Senhor. Pastor. Vamos orar então pelas mulheres, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, Senhor. Senhor, queremos ser exemplo, Pai, modelo de mulher, que o Senhor previu aqui, ó Deus, nesse livro, Senhor. Nos ajude, Pai, nos capacite a cada dia mais, buscar melhoras, Senhor, nas nossas vidas, para que possamos, Senhor, compreender o seu desejo, o seu querer, Pai. Que hoje, ó Deus, nós não saiamos daqui, às vezes entristecida com algum aspecto, mas que o Senhor, ó Deus, com o teu Espírito Santo, nos capacita, Deus, a ter força, ânimo, ó Pai, para amanhã fazer a diferença nas nossas vidas. E nós possamos, ó Deus, buscar, ó Deus, o alicerce familiar, espiritual, ó Deus, da nossa casa, do nosso trabalho, ó Pai, para que o mundo aí fora, ó Deus, não venha, ó Deus, nos pressionar, para que o mundo aí fora, ó Deus, não se sobrepuja às nossas vidas, Pai, e nós possamos cada dia mais viver o teu amor, viver o teu evangelho, Pai, e mais importante, ó Deus, trazer vidas, ó Pai, para a salvação em Cristo Jesus, Pai, através da nossa vivência, através da vida, Pai, do teu Espírito. Obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada, Deus, porque o Senhor trabalhou na minha vida essa semana, ó Pai. Ó Deus, o Senhor sabe, ó Pai, o que foi necessário, ó Deus, eu fazer para que hoje eu estivesse aqui. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque os desafios o Senhor nos coloca, Senhor. E a tua graça, ó Pai, nos ajuda a conseguir, Pai.
Assim como eu coloco, ó Deus, a vida das irmãs, ó Pai, juntamente com a minha, Pai, sobre a tua graça, sobre a tua unção, Pai, unção do teu Espírito, Senhor, para que nós possamos criar os nossos filhos, Pai, na decência, Pai, na instrução da tua palavra, ó Deus, na tua lei, ó Deus, e tudo mais, ó Pai, o Senhor vai nos acrescentando dia a dia. Obrigada, Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém.